Novamente, boa tarde para vocês. Espero que todos estejam bem. E vamos que vamos, né? Para a gente terminar esse projeto. Qual que é a nossa proposta, então, de hoje, né? Eu já vou mostrar para vocês a codificação para a gente dar uma relembrada no que nós fizemos, os cadastros. E hoje a gente vai focar na listagem dos donos e na listagem dos animais cadastrados. Bem, ou seja, a gente começou com um processo de definição das estruturas, depois a gente partiu para o cadastro, fizemos as verificações que precisavam ser feitas, ser realizadas para realizar o cadastro de uma forma correta, e hoje a gente vai focar na listagem de tudo que a gente cadastrou. Tudo bem? Tendo alguma coisa cadastrada, a gente pode apresentar que não tem ninguém cadastrado, e caso contrário, a gente apresenta então todos os dados, tanto dos donos quanto dos animais. Eu já vou compartilhar com vocês a tela do CodeBlocks, só para a gente dar uma relembrada então no que nós fizemos até o momento. Deixa eu aumentar aqui, fica mais fácil para a gente enxergar. Uma revisão rapidamente então do que a gente definiu até o momento. Pela sequência então do nosso projeto, né, do nosso código-fonte, a gente adicionou então as bibliotecas, nesse caso só essas duas, porque essa stdio.h para a gente utilizar o printf scanf, que são as operações de entrada e saída, e nós estamos fazendo a manipulação de strings também, então por isso a inclusão dessa biblioteca string.h. Tudo bem? Como a gente não está fazendo cálculo matemático, utilizando nenhuma função de outras bibliotecas, a gente não adicionou, então só essas duas. Na sequência, nós definimos também duas constantes, que demos o nome aqui, no caso desse projeto, max donos e max animais. Esses valores estão definindo para a gente qual é a quantidade máxima de donos que a gente pode cadastrar, lembrando que é a quantidade máxima de donos permitido dentro do sistema, mas não necessariamente que nós temos 200 donos cadastrados. E a mesma ideia para a quantidade de animais, só que nesse caso a gente definiu como um máximo de 500 animais que podem ser cadastrados no sistema. Tudo bem? Está aparecendo para vocês. Na sequência também, que foi um dos primeiros detalhes que a gente começou a pensar, nós definimos 3 estruturas diferentes e algumas delas possuem algumas ligações. A nossa primeira estrutura é a nossa estrutura endereço, que dentro dela nós temos os campos rua, que é uma string, número, que é o inteiro, e bairro, que é também uma string. Tudo bem? Está definindo aqui como char, mas nós temos um vetor de char, que é o formato que nós estamos utilizando para representar strings, para representar um texto. Então, nós temos o endereço. Na sequência, nós definimos também uma estrutura pessoa, e se a gente der uma percebida aqui nos campos, né, nós temos uma string para nome, uma string para telefone, e nós estamos utilizando uma composição aqui de estruturas. Eu tenho o endereço dono, que é do tipo endereço, ou seja, dentro da pessoa eu tenho um campo endereço dono, e dentro desse endereço dono nós temos a rua, o número e o bairro. Tudo bem? Então aqui é como se nós tivéssemos 3 campos, como não, né? Nós temos de fato 3 estruturas, 3 campos definidos apenas nessa estrutura nosso endereço, tudo bem? Nessa definição de campo. E por fim nós temos também a definição do nosso código dono. Na sequência, nós definimos então a nossa última estrutura, que é a estrutura animal. Nós temos uma string nome, o inteiro, que vai ser o código do animal e a idade, uma string tipo, que é o tipo do animal, uma string, um campo de texto, observações, e nós definimos também um outro inteiro para fazer a ligação entre o animal e o código do seu dono. Então percebam que, diferente dessa relação que nós definimos aqui entre pessoa e endereço, no animal nós temos também uma relação, só que essa relação está sendo feita por um inteiro que indica qual é o código que eu busco na minha pessoa, que representa o dono. Tudo bem, pessoal, em relação às estruturas? Alguma dúvida em relação a isso? Maravilha. Então, vamos na sequência, né? Depois de definidas as estruturas. Lembrando que quando a gente define a estrutura, ela está pronta para ser utilizada.
mas nós não estamos utilizando ainda. Então a gente só construiu o modelinho, né? Qual que é o modelinho do animal, qual que é o modelinho da pessoa, qual que é o modelinho do endereço. Na sequência, nós definimos agora um vetor aqui de animais. Então eu tenho animal, lista animais, e o max animais, né, que foi a constante que a gente definiu lá em cima. Agora sim nós temos uma lista onde, que na verdade é um vetor, né, representando essa lista, onde em cada uma das posições, desde o índice 0, nós conseguimos armazenar um animal diferente. E a mesma coisa acontece para a nossa lista donos, que é representada aqui por um vetor de pessoa, ou seja, cada posição possui todos esses campos. Tem um campo nome, tem um campo telefone, tem um campo endereço, que por sua vez tem os campos rua, número e bairro, e tem o campo também código dono. Tudo bem? E novamente, nós criamos, mas a lista está vazia ainda. Quem que é responsável por ir preenchendo cada uma das posições? Essa operação está sendo tratada no case específico, que é o case de cadastrar animal ou então o case de cadastrar um novo dono, ok? Seguindo ainda, nós temos mais duas variáveis, e só um detalhe, pessoal, todas essas 4 variáveis aqui são globais. O que significa isso? Em qualquer função que a gente definir, essas variáveis, seja o vetor, seja esse inteiro, elas são visíveis. A gente pode acessar, pode modificar, pode buscar os dados que estão armazenados ali. Até por isso a gente precisa ter um cuidado maior, né, para não perder os dados. Então, por que começa em 0? Tanto o índice donos quanto o índice animais. A gente até comentou sobre isso. Esse meu índice dono me dá 2 informações diferentes. Ele indica para mim a quantidade de donos que eu tenho cadastrado até o momento, e ele indica para mim também qual que é a próxima posição que a gente vai preencher. Só como exemplo aqui, quando a gente entra no programa e não tem nenhum dono cadastrado, então eu tenho índice donos igual a 0, porque eu tenho 0 donos cadastrados, e quando eu for fazer a operação de cadastrar um novo dono, qual que vai ser o índice do vetor que vai ser preenchido? Vai ser o 0. Se a gente perceber até aqui nessa função de cadastrar dono, a gente pede todos os dados, né? O nome, o telefone, todos os dados do endereço. E no final, olha o que a gente está fazendo. Índice donos mais. Porque ele vai de 0 para 1. E olha a informação. Depois de passar por essa função, a gente tem mais um dono cadastrado. E a próxima posição que vai ser preenchida é justamente a de índice 1. E ele vai assim, de forma sequencial, né? Ele vai de 0 para 1, então ele já preencheu a posição 0 e tem um dono cadastrado. A próxima posição que vai ser preenchida vai ser a de índice 1, que na verdade é a segunda posição. Quando ele acabar de preencher essa posição de índice 1, ele vai para 2 donos, ou seja, eu tenho 2 donos e a próxima posição que vai ser preenchida vai ser de índice 2. Passei de novo pelo cadastro, esse meu índice donos foi preenchido, o meu vetor foi preenchido no índice 2, que é a terceira posição, e o índice donos mais vai para 3. Então, eu tenho 3 donos cadastrados e a próxima posição vai ser a de índice 3, ok? Se a gente voltar até aqui no nosso case 1, a gente está fazendo, case 1 não, case 2, que ele ficou menorzinho, né? Então, o que a gente está fazendo? Quem é o case 2? É o cadastro de um novo dono. Então, primeiro a gente verifica se o índice donos não chegou no máximo, porque se ele chegar no máximo, quer dizer que não tem posição mais para ser preenchida. Se for menor, daí a gente faz o quê? Cadastra um novo dono, ou seja, chama aquela função. A gente verifica ainda, né? Olha, eu acabei de cadastrar um novo dono, chegou no máximo? Se não chegou no máximo, eu posso perguntar para o usuário, você quer cadastrar um outro dono? Se a resposta for sim, ele vai validar esse while e volta nesse if. Ele continua aqui enquanto o usuário do sistema, enquanto o usuário do sistema quiser cadastrar um novo dono. Tudo bem? E ele não vai passar por essa perguntinha aqui, se deseja cadastrar um novo dono, quando ele entrar no else.
E quando que ele entra no else? Quando o índice donos for maior ou igual ao max donos, ou seja, chegou no máximo. Se chegou no máximo, nem tem por que eu perguntar para o usuário se ele deseja cadastrar mais um, porque não dá. Tudo bem? Com relação ao cadastro, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, por favor, perguntem. Mesmo que a gente já tenha tratado sobre isso, às vezes surgem alguns detalhezinhos que a gente não lembra, não tem problema. Maravilha, então. E a gente fez, só pra gente finalizar então essa revisão, né, do que foi feito, praticamente a mesma coisa pro animal, que é o case 1, né? Se a gente voltar aqui, o case 2 era cadastrar um novo dono, que foi onde a gente começou, e na sequência nós fizemos o cadastro de um novo animal. Se a gente lembrar um pouquinho, o cadastro do animal foi um pouquinho mais chato, né? Porque precisava verificar se tinha o código do dono, verificar se tinha dono cadastrado, e se não tivesse, se a gente ia cadastrar ou não, até por isso que a gente colocou numa função. A gente pode dar até uma modificada aqui para colocar também o cadastro do animal numa função. Tudo bem? Então, só para a gente revisar aqui, nós estamos fazendo a mesma verificação aqui no início, só que agora verificando os índices e o máximo que é permitido de cadastro de animais, ou seja, se o índice animais for menor do que o max animais, significa que tem posição disponível para ser cadastrado. Maravilha. Aí a gente verifica. O índice donos é igual a 0? Se for igual a 0, significa que não tem nenhum dono cadastrado. Daí a gente já fala, olha, não tem dono cadastrado, cadastra antes. Se não, ou seja, se tiver pelo menos um dono cadastrado, aí a gente começa o cadastro do animal. Pede então o nome do animal, a idade, o tipo, as observações. A gente está colocando aqui também o código do animal, né? Tá sempre indicando o índice animais mais 1, porque quando o índice estiver em 0, o código vai ser 1. Quando o índice estiver em 10, vai ser 11. Foi uma forma que a gente escolheu aqui de tratar essa especificação do código, tanto do dono quanto do animal, de uma forma automática. O próprio sistema já coloca um código para o nosso animal e para o nosso dono. Tudo bem? Na sequência, olha só o que a gente fez aqui, né? A gente está definimos um código. Na sequência, o que a gente faz? A gente vai verificar se o dono está cadastrado, e se tiver cadastrado, a gente vai verificar se o código está correto, né? Então, olha, quais são os donos cadastrados? A gente listou aqui os donos cadastrados. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 donos cadastrados, ele vai mostrar o código e o nome. Na sequência, a gente pede para o usuário, qual que é o código do dono desse animal? Lemos e a gente faz a verificação. Olha, se o código tiver na faixa válida, se o código estiver na faixa inválida, se for menor ou igual a 0, ou for maior do que o índice dono, a gente fala, o código é inválido, você está escolhendo um dono que não existe, você deseja cadastrar um novo dono? Aí o que a gente faz? A gente verifica isso e olha o nosso while aqui, né? Então, enquanto a resposta for sim, ou seja, ele deseja cadastrar um novo dono. E além disso, o código que foi definido é inválido, tudo bem? Aí ele fica aqui, vai mostrando e vamos supor, né? Eu escolhi um código errado, só que eu não quero cadastrar um novo dono não, eu só digitei errado. Ele volta aqui, pede de novo o código do dono e ele só vai entrar aqui nesse if só se o código for errado. Tudo bem? E depois que sai desse enquanto, então, a gente verifica. Se a resposta for sim, se a resposta do cadastro, né, para essa pergunta que ela deseja cadastrar um novo dono, se a resposta for sim, aí a gente faz o quê? Verifica se dá para cadastrar e se der, a gente chama o cadastro do dono. Tudo bem? Lembrando que essa função cadastra dono, eu vou voltar um pouquinho aqui em cima, só para mostrar para vocês. Ele faz todo o processo de cadastro do dono e no final ele retorna o código desse dono. Que daí tanto faz, né? O índice donos, ou eu poderia colocar aqui que é lista
donos na posição anterior, né? Índice donos menos 1, ponto, código do dono. Dá na mesma. É o mesmo valor. Bem, vou até deixar nesse formato aqui que a gente verifica melhor o que está sendo retornado. E é justamente esse valor que está sendo retornado que a gente está pegando, cadê? Aqui. Então, se a gente tem o código do dono, a gente está fazendo o quê? Ligando esse código que foi escolhido no código do dono do animal que acabou de ser cadastrado. Aí sim nós finalizamos com índice animais mais. Por quê? A gente só pode incrementar esse valor do índice depois de ter feito todo o processo de cadastro do dono, do animal, perdão. Ok? Só, vamos arrumar esse código aqui, porque tá estranho, né? Dentro da main, olha só, e dentro do case 1, tá muito grande. Olha o tamanho daquele, olha o tamanho do case 2, né? Fica mais fácil da gente verificar aqui. O que eu vou fazer aqui, então? Da mesma forma que nós fizemos uma função para cadastrar um dono, que tem o nome, né, de cadastrar dono, retorna o inteiro e faz todo o processo de cadastro do dono, eu vou fazer a mesma coisa para o animal. Então, vou criar aqui uma função para cadastrar um novo animal. Vocês vão ver que vai ser praticamente Ctrl+C, Ctrl+V de tudo que a gente fez. Quando nós estamos definindo uma função diferente, se vocês lembrarem um pouquinho, a gente precisa definir o quê? Primeira coisa, essa minha função para cadastrar um novo animal, depois de ser realizada, ela precisa responder alguma coisa? Precisa devolver algum valor? Que é justamente esse o primeiro passo que nós definimos. Por exemplo, se no final a gente for retornar o código do animal, eu vou ter que definir a minha função aqui como int. Por quê? Depois de ser executada, ela devolve um valor e esse valor tem o significado do código do animal. Mas vamos supor que eu não quero, eu só vou fazer o cadastro, preencher uma nova posição e não quero devolver nada. Aí a gente pode definir como void, que é o vazio, né? Ele não devolve nada. Tudo bem? Como a gente não está utilizando o código do animal para nada, eu vou deixar como void aqui. Na sequência, então, o primeiro tipo de retorno. Depois, qual vai ser o nome da função? Por que é importante a gente definir o nome da nossa função? Porque ela pode ser chamada mais de uma vez e eu preciso saber qual que é a identificação para, durante a execução, o meu programa saber que, olha, precisa chamar agora aquela função específica. A gente faz isso à torta direito. Quando a gente faz, por exemplo, scanf, como que eu sei que é uma leitura? Porque o scanf está naquele padrãozinho. Como que eu sei que é uma mensagem para o usuário? Porque o printf também, que é uma função, ele está definido dentro de todas as regrinhas que foram estipuladas. Tudo bem? Então, eu preciso respeitar o nome. Nesse caso, eu vou dizer que toda vez que eu quiser cadastrar um novo animal, eu vou chamar pela função cadastrar animal. Então, a gente já coloca um nome que dê para a gente entender o que a função faz. Tudo bem? Se é para cadastrar um animal, eu vou deixar cadastrar um animal. Na sequência, como é uma função e não é uma variável, a gente tem um abre e fecha parênteses. Pode acontecer de a gente ter alguma coisa aqui dentro. Se eu precisar de alguma informação, jogar alguma informação para dentro da função, ou seja, eu vou utilizar alguma coisa aqui dentro que foi definido como uma variável local, por exemplo. Eu poderia definir que, olha, a minha função cadastrar animal precisa receber um int x, por exemplo, ou um float a, mas nesse caso a gente não precisa de nada, então eu não preciso, o que a gente chama aqui são dos parâmetros, eu não tenho nenhum parâmetro que precise ser passado para dentro desse meu cadastrar animal. Mais para frente a gente vai ver umas funçõezinhas que vão precisar sim de parâmetros. Tudo bem? Então, abre e fecha parênteses, mesmo que não tenha parâmetro, e a gente define um abre e fecha chaves. Esse meu abre e fecha chaves, aqui dentro, eu vou definir tudo o que vai acontecer, tudo o que vai ser executado quando essa função cadastrar animal for chamada. E o que precisa ser feito? A gente não precisa fazer de novo, né? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou ali no case 1,
no meu case 1, que é o tratamento, né, do cadastro do animal. E o meu cadastro, de fato, tirando as verificações, começa aqui, né? Cadastro de um novo animal. Então, olha, tudo isso eu vou copiar. Tá pedindo idade, tipo, observação, definindo o índice do animal, o código do animal. Depois faz o processo de escolher os donos cadastrados, tal. E aqui, é isso mesmo? Esse é isso mesmo. Tá no else, na verdade, né? Então, não pego só a última chave. Então, é até aqui. E fiz. Tudo isso daqui, eu vou dar um Ctrl X aqui. Um Ctrl X, olha o else aqui. E eu vou colocar onde? Aqui dentro. Deixa eu só arrumar a indentação pra ficar bonitinho, né? Prontinho. Então, olha só o que a nossa função cadastrar animal faz. Ela acessa, então, ela faz utilização, na verdade, do índice animal. Tudo bem? Não sei por que o nosso índice animais tá em 0, sendo que ele já tá aqui. Eu vou tirar isso que tá errado, né? Deixa eu tirar daqui. Até é bom a gente dar uma revisada no código. Então, a gente está fazendo o cadastro de um novo animal, pedimos o nome, a idade, o tipo, as observações, fazemos a ligação do código do animal, depois fazemos o processo de encontrar o dono, né? Deixa eu comentar aqui também. Então, é o processo de encontrar o código do dono do animal. Aí a gente começa, lista os donos, pede o código, verifica se o código é válido. Se não for, também aqui, tá faltando um comentário. Se o código não for válido, ou seja, né, não existir, a gente verifica, olha, o código é inválido. O código é inválido e você quer cadastrar o dono correto? E a gente continua nesse processo enquanto não for dado um código válido ou sai também, né, se a resposta de cadastro for positiva. Fazemos o cadastro se for o caso, ligamos o código do dono com o código do dono do animal e, por fim, definimos, olha, acabei de cadastrar um novo animal. Tudo bem? Deixa eu salvar. E tá faltando o que, então, no nosso case 1? Depois de fazer as verificações, se dá para cadastrar, se tem dono cadastrado, a gente precisa só chamar aqui a função, que é a função cadastrar animal. Prontinho. Olha como é que fica mais fácil de fazer a leitura do que está acontecendo no case 1. Todo o processo de cadastro do animal tá tudo aqui, olha, tá tudo aqui dentro, é só nessa linhazinha. Mas o processo está sendo realizado da mesma forma. Ok? Deixa eu voltar para ver. Tá. Maiara, a Maria Vitória até já respondeu. Obrigada, Maria Vitória. Eu tava tão entretida ali no código que eu acabei nem vendo o chat. Mas, tudo bem, pessoal, até aqui? Então, só a gente estava fazendo uma revisão de tudo que a gente já fez até o momento. A gente tratou os cadastros. Ok? Então, vamos lá. Qual vai ser a nossa tarefa agora, né? Nós fizemos o case 1, case 2, tá faltando listar os animais, e eu acho que a listagem dos donos a gente já até fez. Eu vou entrar no case 4 pra gente dar uma olhadinha. Olha só a listagem dos donos, mas vamos relembrar também. O case 4 tem a opção, né, de listar todos os donos, ou seja, se eu tiver um dono cadastrado, a gente apresenta esse dono. Se tiver 10 donos cadastrados, a gente apresenta os dados dos 10 donos. Então, vamos ver o que a gente fez no case 4, né? Tem um printf aqui dizendo que nós estamos fazendo a listagem do dono e depois nós entramos num for e vamos dar uma analisada nesse for aqui. Por que que está começando com i igual a 0? A primeira posição de qualquer vetor é 0. Tudo bem? Então, a primeira posição é 0, por isso aqui o meu i igual a 0. O meu i, ele vai variar de 1 em 1, por isso i mais mais.
E até quanto? Ele vai apresentar todos os donos das 200 posições? Por que a gente não coloca direto aqui 200? Ou ainda o max donos? Porque a gente não tem certeza que as 200 posições, nesse caso, né, estão preenchidas. Quem que diz para mim qual é a variável que tem a informação da quantidade de donos que estão cadastrados? É justamente o índice donos. Então, se, por exemplo, o meu índice donos estiver em, por exemplo, 23, esse meu for vai começar com i igual a 0, depois o i vai para 1, depois o i vai para 2, e ele continua até que o meu i chegue em 22. Por que 22? Quando a gente tem 23 donos, quais são as posições que estão preenchidas? É de 0 a 22. Porque 0 é uma posição também. Então, aqui eu já tenho os 23 donos. O meu i vai assumir o valor de 23, só que olha o que acontece. O i está em 23. E nesse exemplo, o índice donos é 23. Ele verifica, 23 é menor do que 23? Não, é falso. Então, aqui ele chega, dá falso, e ele para de apresentar. Tudo bem? Então, essa é a nossa ideia aqui. E, para cada valor de i válido, né, nesse exemplo seria o valor de i igual a 0, depois i igual a 1, até o meu i 22, ele vai apresentar o código do dono, o nome do animal, do dono, o telefone do dono, os dados do endereço também do dono, né, que é um valor composto aqui. Tem o valor da rua, que a gente está pegando aqui, depois o número, que é o inteiro, que nós estamos apresentando aqui, e por fim, o bairro, que nós estamos pegando aqui. Tudo bem até aqui? Vocês percebem que está faltando um detalhezinho aqui? O que está faltando nesse case 4 para ficar completinho? Sugestões? Deixa eu mostrar executando para vocês. Eu acho que vai ficar mais fácil de a gente ver o problema acontecendo de fato, né? Olha só. Vou colocar aqui para executar. E ele tá dando, deixa eu ver o que ele tá dando de problema, índice donos. E não foi declarado, tá faltando o meu i, eu achei que eu tinha definido lá em cima. Cadastrar donos. Olha só, até legal dar isso. Olha o que aconteceu aqui. Deixa eu aumentar. Dentro da minha função cadastrar animal, ele tá acusando um erro aqui pra mim, olha, de que o meu i, deixa eu mostrar pra vocês o log. Olha o que ele tá falando, olha, o i não foi declarado. Por que tá dando esse problema? Aí a gente pode até discutir a relação de variáveis globais e as variáveis locais. O meu i, ele foi declarado lá na main, olha ele aqui. Só que esse izinho, ele vale só dentro das chaves da main, porque ele é uma variável local, são as minhas variáveis locais. O que significa locais? Ela está localizada naquela função específica ou naquela estrutura específica. Então, toda vez que eu quiser utilizar o i aqui, ele vai ser reconhecido, ele vai ser sobrescrito, né, manipulado. Como a gente definiu o processo de cadastro do animal, essa manipulação de dados em uma outra função, eu vou ter que criar de novo aqui um int i. Tudo bem? E esse i não é o mesmo desse i. Esse i é da main. Esse i é do cadastrar animal. A mesma coisa com a resposta, né? Vamos lá. Tá faltando o char resposta também. Então, essa resposta é de dentro do meu cadastrar animal, dentro da função cadastrar animal, e essa resposta é de dentro da main. São variáveis diferentes. Agora foi. Então, olha só. Se eu cadastrar aqui, eu vou cadastrar um dono, né?
Então vai a Joyce, telefone 123, a rua, sei lá, Brasil, número 34, o bairro é Centro, não quero não. Então, cadastrei um novo dono. Se eu colocar aqui para listar todos os donos, deu bonitinho, né? Listagem dos donos, código 1, nome, telefone, endereço. Mas eu vou encerrar aqui e vou colocar para executar de novo. Olha o que acontece, eu não cadastrei nenhum dono. Eu vou colocar 4. Ele aparece aqui para mim, listagem dos donos, e não aparece nada, aparece vazio. Vocês percebem que desse jeito, parece que o programa tá errado? Parece que o programa não tá fazendo o que a gente está pedindo? Então a gente pode fazer esse tratamento. Rayane, são variáveis diferentes, mas podem ter o mesmo nome? Sim, mas depende. Elas podem ter o mesmo nome, sendo variáveis diferentes, se elas estiverem definidas em funções diferentes. Porque aí eu consigo identificar que, apesar de terem o mesmo nome, elas estão em locais diferentes e daí eu consigo fazer essa diferenciação. Eu não posso, dentro, por exemplo, da main, definir 2 variáveis com o mesmo nome. Aí isso vai dar problema, mesmo que seja de tipo diferente. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Então, se eu tiver em 2 funções diferentes, variáveis, mesmo tipo, mesmo nome, pode? Pode, porque elas estão em funções diferentes, em contextos diferentes. Se for na mesma função, pode ter variável com o mesmo nome? Não pode. Porque daí não tem como diferenciar, né? Se tá dentro da main, mas é qual i? É o primeiro i ou o segundo i? Daí não pode. Maravilha. Então vamos lá. Antes de a gente partir para a listagem dos animais, vamos arrumar essa funçãozinha aqui, né, de listagem dos donos. O que eu preciso fazer aqui então? Antes de apresentar essa listagem, vou até colocar 2 barrainhos aqui para não ficar grudado lá. Para eu apresentar mesmo a listagem dos donos, antes eu preciso verificar. Então, eu vou colocar aqui, olha, vou verificar se tem donos cadastrados. Tudo bem? Como que eu verifico isso? Se é para verificar alguma coisa, eu vou fazer um if. A condição aqui vai ver qual é a minha variável que indica a quantidade de donos cadastrados. É justamente a variável índice donos. Se esse índice estiver em 0 ainda, significa que não tem nenhum dono cadastrado. E aí eu posso apresentar, olha, printf, não há ou não tem donos cadastrados até o momento. Só para indicar para o usuário, olha, eu entendi o que você quer, eu estou fazendo a operação, só que não tem ninguém para apresentar. Então, vou colocar mais um barrainho também para ir dando um espaçamento. Caso contrário, ou seja, o que vai entrar nesse else? Quando o índice donos não for igual a 0, ou seja, se tiver donos cadastrados. Aí sim, eu vou dar só um Ctrl X e Ctrl V, que era o que já estava sendo feito. E faltando indentação, né? Pronto. Caso contrário, ou seja, else, aí sim a gente faz a listagem dos donos, que daí não muda nada. Deixa eu colocar para executar de novo. Então, inicialmente, vou colocar o 4 aqui. Olha, não tem donos cadastrados até o momento. Vou colocar de novo. Enquanto eu ficar dando 4, ele vai apresentar para mim, porque não tem nenhum dono cadastrado. Vou cadastrar um dono aqui. Número 34, centro de novo, eu não quero. 4 de novo. Agora sim, olha a listagem dos donos. Código é 1, nome é tal, telefone e endereço. Agora, toda vez que eu entro na opção 4, tem um dono cadastrado, ele apresenta. Se eu cadastrar um outro dono, agora vai ser a Ana. Agora ela que é da Rua Brasil, número 12, o bairro é Centro também, e não quero cadastrar mais ninguém. Agora, na opção 4, ele apresenta para mim todos os donos cadastrados, independente do momento quando foi cadastrado esse dono. Bem, e vamos lá, 0 e eu vou sair do sistema.
Tudo bem até aqui, pessoal? A gente estava fazendo, né, vendo alguns detalhezinhos aí que faltavam. E agora, a gente pode, então, partir para operação de listar os nossos animais, ok? Que vai ser o que a nossa opção, o nosso listar animais, que é o case 3. Então, vamos lá para o case 3. Daria também, pessoal, só um parênteses, para a gente colocar tudo isso daqui dentro de uma função listar donos. Tudo bem? Vamos até fazer desse jeito, case 3, só para ficar diferentão. Então, deixa eu arrumar o código aqui, olha. Vou colocar só para ficar mais fácil até para a gente enxergar depois, olha. Uma separação, que é da primeira função, aí antes da segunda função, e depois, antes também antes da terceira. Então, nós vamos fazer uma função para listar todos os animais cadastrados. Novamente, né, o mesmo processo. Depois de listar todos os animais cadastrados, eu preciso devolver alguma coisa? Vou listar, na verdade eu vou apresentar na tela, mas eu não preciso retornar nenhuma informação. Então, eu posso definir aqui como void. Se a minha função lista os animais, eu posso dar o nome de listar animais. Abre e fecha parênteses, porque é uma função, não preciso de nenhuma informação que eu não tenha acesso. Eu vou acessar o vetor de animais cadastrados, eu vou precisar do índice dos animais, mas essas duas variáveis, né, o vetor e a variável inteira, são globais. Se são globais, elas são acessíveis de qualquer função. Tudo bem? Então, agora a gente define a nossa função. Então, vamos lá. Se a gente quer listar os animais, novamente, primeira coisa de tudo, eu preciso verificar se há animais cadastrados. E, novamente, eu vou verificar se o índice agora, animais, for igual a 0, novamente, não tenho nenhum animal cadastrado. A gente apresenta isso para o usuário. Não há animais cadastrados no sistema. Maravilha. Caso contrário, ou seja, aqui tem animais cadastrados. Aí o que a gente vai ter que fazer? Listar animal por animal. A partir do primeiro animal cadastrado até o último animal cadastrado, a gente vai apresentar os dados. E novamente, vou precisar, olha só, de novo, vou ter que declarar outro i aqui. Vou declarar um i, não precisa necessariamente ser i, eu poderia colocar, por exemplo, x, deixa x. E a gente vai fazer um for. Por que um for? Porque eu preciso acessar todos os animais, do primeiro até o último. Então, o meu x vai começar com o índice do primeiro animal, que é 0. O meu x, ele continua sendo executado, ele continua assumindo valores, né, de 1 em 1, até que ele chegue numa posição antes do índice animais, com x++. Tudo bem? Pessoal, um cuidado aqui. A gente poderia fazer um for diferente, se eu quisesse fazer assim, for índice animais igual a 0, índice animais menor, não sei, do que alguma coisa, e depois índice animais mais. Cuidado com isso, às vezes a gente acaba se confundindo. O meu índice animais, ele controla para mim a quantidade de animais cadastrados e também a próxima posição que vai ser preenchida. Se eu utilizo ele dentro do for, quando a gente faz essa primeira operação do for, de colocar igual a 0, pronto, acabou de dar pepino. A gente acabou de perder esse valor aqui, porque ele foi sobrescrito. Então, quando vocês forem criando variáveis, e essa nossa variável for assumindo algum significado, para vocês não se perderem, coloca como comentário. Da mesma forma, deixa eu subir um pouquinho, que a gente fez aqui, olha, quando a gente criou o índice donos, então ele tô dizendo, olha, ele me dá 2 informações. Qual que é a primeira? É a próxima posição a ser preenchida. E qual que é a segunda? É a quantidade de donos cadastrados no sistema. E o índice animais é a mesma coisa, só que agora para os meus animais. Tudo bem?
E vamos lá só pra gente finalizar. Eu não posso utilizar isso daqui. Ele entra sim como o limite, né? É até onde eu vou. Mas eu não posso utilizar ele como esse controlador do for. E agora, gente, deixa eu colocar um printf aqui em cima também. Um printf dizendo printf. Que nós estamos fazendo a listagem dos animais. Barra N. E vamos lá. Então, eu vou apresentar primeiro no printf o código, que vai ser um inteiro, barra N. Como que eu busco o código daquele animal? Vai ser, então, da lista de animais. Em qual posição? Na posição X, porque é o X que está indo na primeira, na segunda, até a última posição. Desse animal eu quero o código. Maravilha! Na sequência, a gente vai apresentar o nome. O nome é uma string, então, %s, barra N. E como que eu faço para pegar o nome desse mesmo animal? Mesmo processo, da lista de animais cadastrados, ainda na posição X, ponto. Qual campo? O campo nome. Maravilha! Printf. Qual é o tipo do animal? É uma string também, %s barra N. Lista animais na mesma posição X, ponto, tipo. Ai, daria para fazer tudo num printf? Daria também. Eu estou colocando em printfs diferentes só para ficar mais fácil de a gente verificar o que está acontecendo. Tudo bem? Então, observações também é uma string, lista, animais, na mesma posição X, ponto, observações. Tá faltando a idade. Printf. Idade. %d agora, porque é o inteiro, barra N, e mesmo processo, da lista de animais, na posição X, ponto, idade. E aí, vou até colocar primeiro aqui o inteiro, só e a gente já faz uma discussão sobre isso. O código do dono. O código do dono é o inteiro, barra N, e lista de animais na mesma posição X, ponto, o código do dono. Nesse finalzinho, eu só vou colocar dois barra N's aqui para pular duas linhas de um animal para o outro. Tudo bem, pessoal? Até aqui, então, a gente acabou de fazer a listagem de animais. Deixa eu voltar para... O que está faltando aqui, se a gente colocar para executar, deixa eu até mostrar para vocês, não vai acontecer nada, né? Por exemplo, 3 aqui direto. Ele só colocou que a opção escolhida foi a 3. Por quê? Se a gente voltar lá no case 3, só tem esse printf. E quem que a gente precisa chamar aqui? Nós precisamos chamar a função listar animais. Prontinho. Olha que delícia, né? Limpinho o código. Agora sim, vou colocar a opção 3. Não há animais cadastrados. Para isso, eu vou colocar então, se eu tentar cadastrar um novo animal, como não tem nenhum dono cadastrado inicialmente, a gente vai ter que fazer então todo o processo, né? Vamos lá. Cadastrar o novo dono vai ser a Joyce, 1, 2, 3, 10, 34, centro. E vou cadastrar outro, sim. Tá pulando, né? Tá com esse problema ainda. Eu esqueci de ver de novo. Mas vamos lá. Vou colocar outro telefone e a gente identifica pelo telefone. Vai ser Rua 3, número 67. O bairro vai ser o centro também. E não quero cadastrar mais ninguém. Tudo bem? Então, a gente tem... Vou colocar a opção 4, só pra gente ver que nós temos 2 donos cadastrados, né? Ele fez a listagem dos donos. E agora a gente consegue cadastrar um animal. Cadastre um novo animal. Esse é Lulu, a idade 2, o tipo é cachorro, observações não tem nada. E olha só, né? O processo de ligar com o dono. Esse vai ser o da Joyce. Então, ele fez o cadastro. Se eu colocar aqui para listar todos os animais, que é a opção 3, ele mostrou para mim, olha, todos os animais cadastrados.
código 1, o nome é Lulu. Percebam que agora é o código em relação ao animal, né? Porque se a gente for pensar no código 1 para dono, é a Joyce. Beleza. Cadê? Tá. Listagem dos animais. O código é 1, é a Lulu, é um cachorro, não tem observação. Idade 2, o código do dono é 1. Eu vou cadastrar aqui outro animal. Vai ser o Zeus. O nome é o Zeus. Tem 5 anos. Tipo, vai ser um gato. Um gatinho, não tem observação nenhuma. E olha só, eu vou colocar aqui o código 3, por exemplo, só pra gente ver funcionando. Não existe esse código para dono. A gente já tratou isso. O código do dono é inválido. E a gente pode, se deseja cadastrar, eu vou colocar aqui não, só pra gente ver também. Tá, você não quer cadastrar ninguém, então você precisa apresentar um código de dono válido. Tem o 1 e o 2. Vou colocar de novo 4. Ah, não, eu quero cadastrar então. Tá pulando de novo. Preciso ver isso. Desculpa, gente. Vou colocar outro valor aqui, que vai ser o 4. Rua Tiradentes, vai ser 67 também. Vai ser na Vila. Pronto. Tudo bem? Então, a gente fez o cadastro de um novo animal, associando com um cadastro de um novo dono também. Vamos ver se isso foi feito no sistema. Primeiro, vou colocar o cadastro dos donos. Olha o que aconteceu. Inicialmente, nós tínhamos cadastrado esses dois. O que está sem nome também, né? Mas olha o código 3. Mesmo sem nome, a gente consegue ver que os dados estão corretos. E se a gente colocar a listagem dos animais, nós temos aqui a Lulu, que foi associado com o dono que já estava cadastrado. E agora nós temos também o Zeus, que foi associado com o dono novo, né? Que é o dono de código 3. Tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar. Alguma dúvida até aqui? Maravilha. Mas vocês viram um detalhezinho ali que tá chato na apresentação dos animais? Vocês perceberam? Alguma coisa incomodou vocês? Vou colocar para executar de novo. Na listagem. Vou cadastrar só um dono. Eita, só um dono pra gente ver. Vai ser uma 10, o número 10 também, e no centro. Não quero cadastrar, eu vou cadastrar só um animalzinho pra gente ver. Vai ser a Lulu de novo, idade 1, o tipo cachorro, não tem observação, vai ser a Joyce. Olha a listagem dos animais. Vocês percebem algum inconveniente aqui? Eu tenho código, eu tenho nome, eu tenho tipo, observações, idade. Olha esse código do dono. Não incomoda isso? Deixa eu fazer ficar para vocês se incomodarem, né? É interessante a gente ter a apresentação do código do dono nessa listagem. Mas se a gente for pensar num sistema que realmente seja funcional, que realmente gere informação para quem está utilizando, vocês percebem que esse código, ele acaba ficando meio... Tá meio away ali no meio, né? Porque beleza, o código é 1, mas o código 1 é de quem? Não seria interessante a gente apresentar, além do código, pode deixar o código, mas apresentar também os dados do dono daquele animal? O que vocês acham? Vocês acham que eu posso estar viajando, né? Tá o código 1, mas esse código 1 parece que não me dá muita informação. Se a gente fosse continuar até a execução aqui, vamos supor que eu quero ver, né? Deixa eu cadastrar um outro animal para fazer mais sentido. Seus erros de novo, idade 4, o tipo cachorro, e a observação, ele tá doentinho, né? Tá doente. Da Joyce. Aí beleza, eu tô usando o sistema, tal, cadastrei outros donos, cadastrei outros animais. Aí eu vou listar todos os bichinhos da Pet Shop. Aí eu fui verificando, né? Ah, beleza, tem a Lulu, depois tem o Zeus. Eu falei, nossa, mas tá doente. E eu quero entrar em contato com o dono desse animal para verificar se ele melhorou, tal. Olha qual o processo que a gente tem que fazer nesse caso.
O dono tem o código 1. Tudo bem, daí eu vou ter que listar os donos, que é a opção 3, e verificar. Que é a opção 4, né? Que a opção 4 é verificar. Nesse caso, tá tranquilo, né? A gente consegue ver o telefone, o endereço, porque só tem um dono cadastrado. Agora, imagina se a gente tem 152 donos cadastrados. Tudo bem, você pode falar, Joyce, mas a gente não terminou o sistema ainda, né? Tem buscar o dono por nome ou buscar o dono por código. Tudo bem, mas a gente pode fazer com que o sistema seja mais robusto. Então, pelo menos eu posso colocar, por exemplo, na listagem do animal, coloco o código e coloco o nome para saber quem é o dono do animal. Tudo bem? Só pra gente finalizar, eu juro que eu não falo mais nada depois disso. Tô falando horrores. Vamos lá. Aí eu queria até mostrar uma coisa diferente para vocês. Na listagem do animal, e acessando cada uma das posições dos animais cadastrados, a gente consegue pegar o código do dono tranquilamente, certo? Só que a partir do código do dono, a gente precisa agora acessar os dados dele. Então, olha o que eu vou fazer aqui, eu vou criar outra função. Deixa eu pegar meu separador aqui. Que daí vocês vão ver que a gente vai usar até essa funçãozinha mais pra frente. Eu vou criar aqui uma nova função, então uma função para apresentar os dados do dono considerando o código. Tudo bem? Então eu vou receber o código de algum lugar e esse código vai ser utilizado como um parâmetro para eu buscar o dono e apresentar os dados. Ok? Então vamos lá. Novamente, essa função ela vai fazer uma apresentação de uma mensagem na tela com os dados do dono. Mas ela não vai retornar nada depois, ela não vai devolver nenhuma informação no final. Percebam que é diferente devolver uma informação e apresentar algum dado na tela. O printf não é um retorno, ele na verdade é uma escrita na saída. Ok? Vamos lá. E eu vou chamar de buscar dono pelo código. Tá grandinho o nome da função, mas só pra gente entender o que está acontecendo. Como parâmetro, nesse caso, a gente vai receber sim. Eu vou dizer que ele recebe um int que eu vou chamar de code, que vai ser o meu código. Bem, ou posso colocar o código aqui mesmo. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou declarar um outro x aqui e eu vou fazer um for. Para quê? O meu for começa em 0, que é a primeira posição do meu vetor. Ele anda até o número máximo de donos, que é menor do que índice donos, com x mais mais. E o que eu faço aqui dentro? Eu preciso buscar pelo dono que tem esse código. Como que eu busco? Eu vou fazer o quê? Verificar todo mundo que está cadastrado. A primeira posição é esse código? Não. E o segundo? Não. E o terceiro? Não. E o quarto é. E daí a gente pode fazer o quê? Apresentar os dados. Tudo bem? E daí é isso que a gente vai fazer. Olha, a partir do primeiro dono cadastrado, andando de um em um até o último, eu vou verificar se da lista de donos na posição X, a seção do código do dono é igual ao código que eu estou procurando. Então, novamente, aqui nós estamos verificando os donos de cada posição e aqui nós verificamos se o código do dono é o código procurado. Se isso acontecer, ou seja, se esse if retornar para mim verdadeiro, significa que eu acabei de encontrar a posição X aqui do código do dono que tem o código que eu estou buscando. Aí eu posso fazer um printf. Na verdade,
É um printf que eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal, só pra... É o mesmo código, né? Que é justamente isso daqui que a gente fez na listagem dos donos. Ó, replicação de código, né? A gente pode dar uma pensada nisso depois para dar uma melhorada. Deixa eu só arrumar aqui. Questão de indentação. E vamos lá, então. Se o lista donos na posição x.código for igual ao código, a gente apresenta o código, nem precisa, porque a gente já está apresentando lá em cima. A gente apresenta o nome, só que nesse caso é da posição x, e nós apresentamos o telefone. Vamos apresentar só esses dois? Pode ser que daí a gente já consegue ver, né, quem é o dono e de quem é o telefone. Se a gente quiser os dados mais detalhados, aí a gente, tendo o código, pode fazer a busca. Apresentamos o nome, apresentamos o telefone. Tudo bem? Essa é uma forma de fazer. Deixa eu colocar para executar. Então, buscar dono pelo código. E esse meu buscar dono pelo código vai vir, olha, dentro de outra função que não é a main, é o listar animais. A gente apresenta o código e na sequência eu vou chamar a função buscar dono pelo código. E olha que ele espera receber um inteiro. Esse inteiro é justamente tudo isso daqui, que é o código do dono vinculado àquele animal. Tudo bem? Deixa eu voltar ali. Sem problema, Rayane. A aula está sendo gravada, qualquer coisa, se ela tiver alguma dúvida, aí, acho que a Samira voltou, né? Não sei se... Tá aparecendo o nome dela aqui pra mim, mas de qualquer forma, se vocês tiverem dúvida, tá gravada e vocês entram em contato com a gente. Bem? E pra gente finalizar, falta ponto e vírgula, né? Vamos lá. Então, olha só. Vou cadastrar primeiro um dono. Joia. Telefone 123, vai ser 1 a 1, número 34 de novo, porque a criatividade tá horrível, né? Depois cadastrar um animal que vai ser a Lulu de novo. Seu cachorro, não tem nada. O código do dono é 1. Deixa eu cadastrar outro dono, que vai ser a Maria, telefone, Rua 10, número 1. O bairro vai ser na Vila também. E não quero cadastrar mais ninguém. E vou cadastrar outro animal. Museus de novo. Idade tem 7. Vai ser o cachorro mesmo. Observações também não tem nada. E agora é a Maria. Tudo bem? Só pra gente ver. Então, listagem dos donos, que é o 4. Apresentou aqui pra mim o de código 1. O de código 2. Agora, para a listagem dos animais, que é a opção 3, olha só a diferença agora, né? Olha a listagem dos animais, então tá faltando só uns barra N aí. O código do animal, nome, tipo, observações, idade e código. Na sequência veio o nome do dono e o telefone do dono. Tá faltando só barra N aqui, tirar um e adicionar outro. Depois, o código, o nome, o tipo, observações, idade, o código do dono, o nome e o telefone. Vocês percebem que agora a gente tem mais significado aqui, né? A gente consegue associar quem é o animal, qual é o código do animal e, além do código do dono, quais são os dados, pelo menos os dados de maior interesse, para identificar o dono e identificar o telefone. Tudo bem? Só para não ficar esquisito, deixa eu tirar esse barra N daqui. E vou colocar um barra N, um printf só com barra N. Barra N. Tudo bem? Até aqui? Com isso a gente conseguiu então, né, fazer bonitinho. Eita. Essa verificação dos dados. Percebam que às vezes parece que é bem simples. Na verdade já é simples, né? Mas é interessante, quando vocês estiverem fazendo o projeto de vocês, irem analisando esses detalhes. Porque às vezes a gente está armazenando alguns dados no sistema, como por exemplo o código. Mas o código pode não ter tanta utilidade para quem está utilizando o sistema. Pode ser que tenha, sim, mas coloca pelo menos uma coisa que fica de uma forma mais simples,
para o usuário. Ah, mas sempre vai ser assim, Jóia? Não, pode ser que de repente o código já seja o suficiente, o processo dentro daquela empresa, daquela necessidade já seja o suficiente, mas sempre pensando de uma forma que possa realmente facilitar o funcionamento do sistema, a apresentação de informações para o usuário. Tudo bem? Maria Vitória. Tá bem. Tudo bem, Maria Vitória, obrigada pela informação. De qualquer forma, como ainda acho que está não está muito bem definido, se você tiver o contato com ela mesmo. Se ela quiser entrar em contato, tiver com algum problema, pode entrar em contato com a gente. Estamos sempre à disposição de vocês. Tá bem? Dúvidas, pessoal, até aqui? Ficou claro para vocês o que a gente discutiu hoje? Tudo certo. Maravilha. Então, tá bem, Mayara, obrigada. Ok. Só pra gente, então, finalizar mesmo a aula, como uma proposta para vocês, para implementarem no projeto de vocês, né? Primeiro que vocês estão de parabéns nos projetos, né? Ficamos muito contentes com a apresentação, com o que vocês apresentam. Deu para ver que vocês estão seguindo mesmo, pensando, implementando, isso é ótimo. Não deixa a peteca cair, não. Vamos seguir que a gente vai finalizar esse projeto e vai ficar lindo. Qual que é a proposta para vocês, então, para essa semana? Conversem com o grupo, verifiquem quais são as necessidades de listagem do que vocês estão tratando no cadastro. Então, algumas perguntinhas, né, para vocês fazerem uma reflexão aí com relação ao projeto de vocês. Vai ter listagem? A primeira coisa eu vou ter que listar alguma coisa no meu sistema? Se tiver, aí entra para uma outra questão. Tudo bem, o que vai ser listado? Além disso, o que vai ser listado tem alguma referência com outros cadastros? Por exemplo, né, no caso do exemplo específico do Pet Shop, a gente tinha uma referência de animal com dono através de um código. Então tinha essa referência e a gente precisou dar uma pensadinha no que a gente precisa fazer para conseguir obter os dados do dono. Uma outra coisa que pode acontecer também, a gente poderia ter listagens específicas. A gente pode até fazer isso na próxima aula. Vamos supor que eu quisesse, dentro do meu pet shop, saber só os animais que são do tipo cachorro ou só gato. Então, eu poderia fazer algumas listagens que fossem condicionadas por uma característica. Dá para fazer também. Tudo bem? Mas nesse primeiro momento, mesmo que seja o mais geral, mesmo apresentar numa listagem, apresentar tudo que foi cadastrado, tentem implementar a listagem no projeto de vocês. Eu não tô lembrando, deixa eu ver se eu tenho no meu caderno aqui, que eu lembro que algum grupo da apresentação da semana passada tinha apresentado que tinham encontrado problema na listagem. Eu acho que foi da carteira digital. Foram das meninas se vocês puderem, da Aline, eu preciso abrir para ver, não tô lembrando dos grupos, mas eu acho que foi da carteira digital que tiveram algum problema na listagem. De qualquer forma, né, independente do grupo, façam a implementação. Se vocês tiverem algum problema com relação a essa apresentação na tela de tudo que foi cadastrado, novamente, nós temos horário de atendimento, vão identificando os probleminhas que estão surgindo para não deixar para a última hora. Tá bem? Para a gente dar os parabéns para vocês também na apresentação final. Ok? E se vocês perceberem até, né, eu até coloquei de novo aqui alguns elementos de estrutura de repetição, que a gente fez uso muito de estrutura de repetição aqui, para encontrar dono, para depois encontrar, né, qual é o dono que está ligado com aquele código, para andar em todos os animais cadastrados, para percorrer todos os donos cadastrados. A gente não percebe, mas olha só a estrutura de repetição dando auxílio pra gente. Na verdade, a gente está utilizando tudo, né? Vetor, variáveis simples, estrutura de repetição, estrutura de seleção, tá ficando lindo. Tudo, funções, a gente já começou funções. O que eu tô vendo que a gente tá precisando fazer
é começar a colocar esses dados no arquivo, né? Para realmente ficar salvo e não precisar ficar digitando toda hora. Toda vez que abre o sistema tem que cadastrar dono de novo, tem que cadastrar animais de novo. Às vezes a gente faz isso. Tudo bem? Acho que a gente podia até fazer isso já na próxima aula, né? Na próxima aula a gente começar a trabalhar com arquivos, vocês vão ver que é tranquilinho. E daí depois, deixa eu voltar aqui e compartilhar com vocês, até pra gente ter uma noção do que tá faltando do projeto, né? Vamos lá, cadê a MEN? Cadastrar animal já foi, cadastrar o dono também já foi. Hoje a gente conseguiu tirar esses dois, listagem dos animais, listagem dos donos. Vocês vão ver que agora a busca por nome, busca por código é tranquilinho também. E a mesma coisa para a busca de nome de dono ou código de dono. Na verdade, o código do dono a gente já fez até, vai ser só utilizar, mas tudo bem. E depois, eu acho que essas duas opções aqui que vão ser um pouco chatinhas, mas também dá. Vou fazer o seguinte, na semana que vem, ao invés de a gente começar a fazer a busca, que vai ser mais tranquilo, vou trazer pra gente discutir a salvar os dados no arquivo. Pode ser? Então, na semana que vem a gente salva os dados no arquivo, na próxima semana a gente recupera os dados do arquivo, e daí nosso sistema vai estar chuchuzinho. Fecha o sistema, tem os dados gravados, abre o sistema, recupera os dados. E depois, na sequência, a gente finaliza, então, né, com a busca e depois a edição dos dados. Ok?